Os invernos no reino são bastante longos e muito rigorosos, e tudo isso porque neva quase sem parar. E é por isso que todo o povo de Florina, aquela vida abundante e à luz da primavera, é digno de boas felicitações. E eles sempre fazem algum tipo de festa lá para a ocasião. 3 anos antes dos eventos que aconteceriam depois, a garota estava em sua propriedade ao lado do pai, que a havia convocado desde a manhã. O nome dessa garota era Chloe e ela estava incrivelmente animada, por isso nem sequer ouviu imediatamente o que ele estava falando. Então seu pai repetiu, dizendo que ela se casaria com o Lord Cyril. Ele explicou que o Visconde Ornol era de uma família bastante prestigiada e que o casamento com o filho dele garantiria que ele não seria mais desprezado. Ele também disse à moça que eles a estavam presenteando com um grande devoto, portanto tudo deveria correr bem. Mas ele pediu que Chloe não cometesse nenhum erro que pudesse fazer com que as coisas dessem errado. De repente bateram à porta da mansão e o homem disse que estava apresentando Lord Cyril, que acabará de chegar para vê-los. A garota ficou um pouco surpresa com o fato de isso ter acontecido tão rapidamente, mas logo um rapaz de cabelos loiros entrou e fez uma reverência. Ele pediu desculpas e também disse seu nome. Ele se aproximou do homem e perguntou se ele poderia descobrir onde Lady Chloe estava agora. Então a moça fez uma reverência, disse que estava incrivelmente honrada em conhecer o senhor e disse seu nome. Nesse momento o pai dela bateu palmas e disse ao homem que estava incrivelmente satisfeito e surpreso por ele ter viajado tão longe sozinho para vir vê-los pessoalmente. Ele também disse que isso era incrivelmente respeitoso com ele. Sim, o pensamento de que sua filha estaria se casando com o filho do Visconde de Arnalis. Chloe, entretanto, não estava tão satisfeita quanto seu pai. Ela se levantou e olhou para o homem, percebendo o pensamento de que agora ele seria seu marido. No entanto, esse Lord Cyril de repente olhou para Chloe, mas o pai dela, nesse momento, disse imediatamente que esse casamento era uma honra incrível para a família deles e também prometeu que os apoiaria totalmente financeiramente. Chloe imediatamente assim que viu a expressão no rosto do futuro marido, percebeu que ele não se importava nem um pouco com o casamento deles. Ele nem mesmo gostava dela como pessoa. E o pai dela também acrescentou que a filha estava realmente esperando por esse dia para finalmente conhecê-lo, e que logo ela realmente quer se casar, afinal. E assim, mais algum tempo se passou desde então, e o tão esperado dia do casamento finalmente chegou. Quando Chloe entrou em seu lindo vestido de noiva e com um buquê de rosas para o noivo, ela estava muito chateada. Assim que ficou ao lado do senhor, percebeu imediatamente que ele não estava nem um pouco disposto a olhar para ela, o que só a fez se sentir pior. A cerimônia foi muito bem sucedida. No entanto, não agradou Chloe e toda a pompa e as decorações foram apenas uma formalidade para os convidados. À noite, quando o casamento deles terminou, a garota sentou-se na cama e de repente viu como Cyril, orgulhoso e vestindo apenas um roupão, começou a se aproximar dela. Como ela ainda era muito jovem e nunca tinha estado com homens antes, vê-lo caminhando persistentemente em sua direção a deixou um pouco envergonhada. Ela já estava pensando que algo terrível iria acontecer, mas o homem apenas deu a volta para o outro lado dela e se deitou na cama para dormir. Ele não havia dito uma única palavra a ela desde o casamento, e Chloe não entendia por que as coisas estavam assim, sem mencionar o fato de que ele não a tocava. Por isso ele tinha até medo de olhá-la diretamente nos olhos. Logo, um ano inteiro de sua vida de casado se passou e a garota chegou à propriedade do pai para visitá-lo. No entanto, ele não estava mais tão feliz em vê-la e perguntou: por que eles ainda não têm filhos? Chloe ficou muito mal por causa disso e, abaixando a cabeça, imediatamente pediu perdão ao pai, mas não pôde fazer nada, pois o marido não queria nem mesmo lhe dar bom dia. Logo depois, seu pai a visitou e os pais do noivo também começaram a gritar com ela, dizendo que queriam ver seu primeiro neto o mais rápido possível. A mãe dele também disse que a tarefa dela como esposa era dar um herdeiro ao filho deles. E eles ficaram muito indignados e angustiados por ela não conseguir realizar uma tarefa tão fácil. Chloe estava simplesmente deprimida e quando chegou em casa depois de todas aquelas viagens, voltou-se para o marido, perguntando se ele poderia fazer amor com ela para que ela já pudesse ter o bebê. Mas Lord Cyril apenas olhou para ela com raiva e com um suspiro pesado, simplesmente se afastou. É claro que ele ignorou sua oferta e até começou a zombar dela por ter sugerido tal coisa em primeiro lugar. Chloe foi para seu quarto. Ela estava toda chorosa porque não sabia o que fazer agora, porque todos os pais a estavam pressionando.
mas ela não podia fazer nada com o marido. Na manhã seguinte, quando acordou, viu a cama vazia ao seu lado e percebeu que seu marido não havia retornado à mansão desde a noite anterior. E quando a garota estava prestes a sair para fazer suas tarefas matinais, a porta se abriu de repente e o Sr. Cyril entrou no quarto. Quando ela o viu, ficou muito surpresa, mas também muito feliz. Imediatamente correu até ele e disse que estava muito feliz por vê-lo em casa novamente. No entanto, seu marido, ao passar, deixou atrás de si um cheiro estranho e Chloe, ao ouvi-lo, percebeu imediatamente que se tratava de um perfume de outra mulher. Ela imediatamente suspeitou de algo errado. Então, depois desse incidente, ela foi até a propriedade da mãe dele e lhe contou sobre isso. A mulher perguntou com surpresa: ela realmente acha que ele está tendo um caso paralelo? Mas então ela se levantou da cadeira, aproximou-se de Chloe e disse que era da natureza do homem ter 2 ou até 3 casos ao mesmo tempo. Ela explicou à pobre e ingênua garota que isso era normal. Afinal de contas, eles não gostam dessa monogamia da vida familiar. A mulher também disse que Chloe não deveria se esquecer de que é seu dever como esposa melhorar o humor dele, para que ele nem pense em outras mulheres. E ela se perguntou por que razão elas ainda nasceriam mulheres, apenas para entreter seus queridos maridos e criar seus herdeiros. Chloe ficou então incrivelmente espantada. Afinal de contas, ela também tinha seus próprios pensamentos e ambições, e percebeu que em nenhum caso poderia deixar seu espírito se quebrar. Todas as empregadas e os empregados imediatamente começaram a zombar dela. Afinal, os rumores sobre o caso dele já haviam se espalhado por toda parte. Não havia aliados do lado dela. Chloe foi deixada sozinha neste mundo, ninguém a apoiava. Até mesmo seu próprio pai só exigia que ela desse à luz uma criança, e ele não precisava de mais nada. E agora, depois de 2 anos e 11 meses de casamento, o dia do acerto de contas finalmente havia chegado. Um dia, Lord Cyril voltou para casa e trouxe consigo uma garota de cabelos loiros. Ele lhe disse algo, mas Chloe não prestou atenção. Ela estava imersa em seus pensamentos, então pediu desculpas e pediu ao homem que repetisse o que havia dito. Então o senhor começou a gritar, dizendo que estava pedindo o divórcio dela, e também pediu que a moça deixasse sua propriedade imediatamente, pois não pertencia mais à sua casa. Quando Chloe ouviu isso, ficou incrivelmente chocada. Ela não esperava que esses 2 anos fossem desperdiçados e que ele não a amasse, mas apenas encontrasse uma substituta e a expulsasse de casa. Naquele momento, ela se lembrou das palavras de seu pai, que sempre dizia que uma mulher nunca deveria contrariar um homem. O senhor continuou a gritar com ela, perguntando-se: será que ainda não há nada que ela queira dizer a ele? Mas mesmo que ela dissesse, isso não a ajudaria em nada. A decisão já havia sido tomada, e ela não ousava desafiá-la. Por isso, ele pediu que a garota se apressasse o mais rápido possível, porque ele não quer mais vê-la. E acrescentou que já havia contado todas as novidades para seus pais, de modo que eles já estavam cientes. Ele abraçou sua amante, que naquele momento já estava grávida dele, e disse que, ao contrário de Chloe, a moça nunca havia lhe dado um herdeiro nesses quase 3 anos e, portanto, ela simplesmente não tinha o direito de ostentar o título de sua esposa. Ele então lhe entregou um papel, dizendo que era um atestado médico que confirmava sua teoria de que ela era infértil. E Chloe, quando ouviu isso, ficou incrivelmente surpresa. Imediatamente pegou o papel em suas mãos e começou a examiná-lo para ver se era verdade. O senhor, por sua vez, sorriu e também disse que, normalmente, um pedido de divórcio nunca é concedido, e a exceção é se a mulher for infértil. Só então ela pode pedir o divórcio. Então, sorridente, ele disse a Chloe que mulheres como ela não podiam ter filhos, o que significava que elas não podiam nem mesmo se chamar de mulheres. Chloe ficou incrivelmente atonita com a informação que ouviu e não conseguiu nem responder a ele. Seu marido, por sua vez, acrescentou que ela deveria pegar todos os seus pertences e ir embora o mais rápido possível, com um sorriso no rosto. Ele também acrescentou que deixaria a dedicação dela como compensação por todos esses anos. Naquele momento, a garota se levantou de seu assento. Ela estava tremendo por causa das emoções que a dominavam. Chloe, fazendo uma reverência, disse que havia entendido tudo perfeitamente. Logo depois, ela foi para seu quarto arrumar suas coisas para deixar a propriedade. Assim que chegou em casa, seu pai ficou furioso. Ele a chamou de tola e até quis bater nela por ter deixado passar uma oportunidade tão incrível de viver com o senhor. Ele não conseguia acreditar que a filha fosse realmente infértil e não entendia como ela poderia desonrar a ele e a toda a família dessa forma. Seu pai também perguntou se Chloe tinha noção de quanto dinheiro eles haviam perdido por causa de tudo isso, porque o dote dela era muito caro.
Além disso, ele continuou fazendo pagamentos especiais a eles, para que o senhor ficasse apenas com a moça. Ao sair, ele também disse que ela nunca mais poderia se casar, porque era feia e não podia nem mesmo ter filhos. Ela simplesmente não tem valor neste mundo. Voltando-se para Chloe, ele disse que nesse caso não tinha mais nada a fazer a não ser mandá-la para um convento pelo resto de seus dias. Por ser tão inútil, tudo o que lhe restava fazer, em sua opinião, era cortar o cabelo e orar a Deus o dia inteiro. Então, ele lhe deu um mês para se preparar para essa viagem. Na época, Chloe estava deprimida. No entanto, por causa dos argumentos do pai, ela também achava que aquilo fazia sentido e que seria realmente melhor para todos. Ela achava que se tudo o que tivesse de fazer fosse orar para Deus, não precisaria mais interagir com outras pessoas. Isso significava que ninguém seria capaz de enganá-la ou traí-la e machucá-la incrivelmente no processo. Chloe realmente achava que poderia viver ali em paz e tranquilidade, por isso aceitou seu destino como ele era. E a partir desse momento, uma semana inteira se passou. A garota acordou de manhã cedo, escovou seus lindos cabelos e percebeu que se fosse para o monastério, teria que cortá-los. Porque não é comum ir para lá com um cabelo tão longo e bonito. No entanto, foi muito difícil para ela fazer isso, porque sempre gostou muito de seu lindo cabelo, que a tornava bonita. Chloe hesitou por um tempo, mas então percebeu que antes seu arrependimento era ainda maior. Ela tinha de fazer isso agora mesmo com suas próprias mãos, pois, caso contrário, só iria doer mais. Então ela pegou a tesoura que tinha em sua mesa e estava prestes a fazer essa incrível ação. Mas então ela parou de repente, pois ouviu uma carruagem se aproximando de sua propriedade. Isso a interessou imediatamente. A garota correu imediatamente para a janela, sem perceber quem poderia ter vindo visitá-los de repente, tão cedo, e mesmo sem aviso prévio. Nesse exato momento, o cocheiro da carruagem entrou imediatamente na mansão, e depois de cumprimentar o pai de Chloe, contou-lhe toda a situação. A própria garota voltou a cortar o cabelo quando o pai entrou de repente no quarto. Ela olhou para ele com surpresa e se aproximou, perguntando se havia algo errado, já que ele não costumava entrar em seu quarto. Entretanto, ele simplesmente disse que haviam encontrado um novo marido para ela. Quando Chloe ouviu isso, ficou muito surpresa e perguntou o que ele estava dizendo. Mas ele apenas respondeu que o mensageiro havia chegado do Marquês de Grace para pedir seu casamento e que uma carruagem chegaria no dia seguinte para levá-la ao lugar certo. Assim, ele pediu que a moça se preparasse com antecedência para tudo isso e causasse uma boa impressão. Quando Chloe soube do Marquês de Grace, ficou furiosa. Ela correu para o pai e pediu que ele não fizesse isso. Estava até pronta para implorar que ele a mandasse direto para o convento, porque ela já havia tomado essa decisão. Mas o pai começou a gritar com ela, dizendo que ela não tinha voz em tais decisões e que o que ele dizia era o que ela deveria cumprir. Chloe se virou para ele com a voz trêmula, pois percebeu que esse marquês era simplesmente um homem terrível. De fato, o Marquês Roland de Grace é o chefe da casa de Grace e é um empresário astuto, um lorde que fez uma grande fortuna. Ele supervisionava o gerenciamento do vinho e dos grãos em todo o reino. Ele tinha olhos em todos os lugares. Alguns até especulam que Florina só pode ser grata a Lord Grace e aos esforços que ele fez. No entanto, até mesmo esse elogio é ofuscado pelos rumores sombrios que circulam sobre ele. Chloe sabia que esse Lord Grace era muito mais velho do que ela, e já era viúvo nessa idade. É natural que um homem que tenha ficado viúvo tenha sua esposa morta, mas no caso dele, não foi uma esposa, mas 3. A primeira esposa de Lord Grace morreu de doença, a segunda esposa morreu em um acidente e a terceira esposa desapareceu misteriosamente. E nenhuma de suas esposas morreu em circunstâncias normais de velhice ou qualquer outra coisa. É claro que é provável que ninguém suspeitasse do que causou a morte de sua primeira esposa, pois a doença pode matar qualquer pessoa. No entanto, depois daquele incidente com sua terceira esposa, não havia dúvida de que ele havia feito algo ruim com ela. Certamente é possível. Não significa nada, pois é um mero boato. No entanto, é provável que seja realmente verdade. E se isso for verdade, então Chloe é apenas sua próxima vítima. Assim, a garota tentou com todas as suas forças persuadir o pai a não a dar em casamento a esse homem, mas sim mandá-la para um convento ou outro lugar. Mas seu pai começou a gritar com ela, dizendo que ele não tinha voz na questão, pois o barão não podia fazer outro pedido ao marquês, e o que o marquês dizia era a lei. E ajeitando as roupas, ele disse que de qualquer forma, sua senhoria havia dito que não exigia dote, e que a casa dele só poderia aceitar a oferta com essa condição. Chloe estava simplesmente deprimida. Ela estava deitada no chão e não entendia como deveria estar.
E seu pai não parava de repetir que ela deveria perceber que era uma vergonha para a casa e a família deles. Ele olhou para a filha com repulsa e disse que ela ainda deveria ser grata por terem encontrado alguém que pudesse acolhê-la. Então Chloe não aguentou e, chorando e com a voz trêmula, disse ao pai que entendia tudo. Ela não tinha mais tempo. Ela continuou indo contra a vontade de seu pai. Como lhe foi dito no dia seguinte, a carruagem de grama veio buscar a garota imediatamente pela manhã. Ela conseguiu reunir alguns de seus pertences. Havia alguns livros e joias que haviam sido deixados para trás. Tudo isso coube em uma pequena mala que ela levou consigo. Assim que desceu as escadas, Chloe viu o pai conversando com o cocheiro e agradeceu a ele por tudo. Ela imediatamente foi até o pai para se despedir. Ele nem sequer quis olhar para ela, mas voltou para a mansão. Depois disso, Chloe entrou na carroça e partiu em uma jornada desconhecida para ela. Ela viu seu irmão mais novo e sua mãe na janela. Ela pensou em Marius ficando lá e percebeu que estava tudo bem, pois ele era o herdeiro da família, o que significava que seria bem tratado. Ela desejou que seu irmão crescesse forte e saudável e que cuidasse de si mesmo da melhor maneira possível. Da propriedade dela, a carroça viajou por várias florestas densas e planícies intermináveis, e depois de uma semana inteira de viagem, eles finalmente chegaram a Graz. Assim que Chloe saiu do vagão, ela viu o prédio incrivelmente grande à sua frente. Ela ficou sem fôlego e não esperava ver uma propriedade tão grande. Ela olhou para a mansão por um tempo e estava prestes a entrar, mas de repente, vários criados e empregadas correram imediatamente até ela. A garota ficou muito surpresa. Todos começaram a cumprimentá-la imediatamente e falaram sobre como estavam felizes em vê-la. Uma das criadas disse que Chloe parecia ser uma garota muito gentil e confiante. A outra estava prestes a elogiar. Mas, de repente, outra voz foi ouvida. Um homem de terno veio até eles e, fazendo uma reverência, disse que tinha o prazer de dar as boas-vindas a Chloe em sua propriedade. Era o mordomo e, sorrindo, ele disse à garota que ela poderia passar, pois o dono da casa já estava esperando por ela. Chloe ficou incrivelmente surpresa e não conseguiu nem se mexer. Todos a receberam com tanta alegria e cordialidade. Ela nunca tinha visto algo assim em toda a sua vida. Assim que ela entrou, a empregada imediatamente foi buscá-la e pediu que ela lhes entregasse o casaco e se dirigisse à sala de estar, acomodando-se adequadamente. Chloe não podia acreditar que eles estavam realmente felizes por vê-la na mansão e que estavam esperando por ela. Ela não esperava uma saudação tão amigável. Ela esperava que assim que chegasse se encontraria imediatamente em outro círculo do inferno, mas as coisas foram bem diferentes. Por algum tempo, ela ficou sentada na sala de estar, esperando que o dono da mansão viesse até ela. E logo um homem com uma máscara preta entrou em seu quarto. Era o dono da casa, Roland de Grasse. Assim que ela viu aquela máscara preta e basicamente a roupa dele, soube imediatamente que os rumores eram de fato verdadeiros. Para esconder a queimadura que sofreu quando era muito jovem, o homem nunca tira a máscara preta, e algumas pessoas até falam que seu rosto se parece mais com o de um animal. Chloe imediatamente se levantou para cumprimentá-lo, mas surpresa, não conseguiu dizer uma palavra sequer. Certamente ela não poderia elogiá-lo, pois sua máscara escondia perfeitamente seu rosto feio. Mas ainda assim algo tinha que ser dito, então, reunindo coragem, ela finalmente falou. A garota disse que estava incrivelmente animada por finalmente conhecê-lo e que se sentia honrada e se apresentou. O homem não disse nada sobre isso, apenas ficou parado olhando para ela por um tempo. Chloe ficou completamente desconfortável. Ela não entendia o que havia feito de errado e o que deveria fazer em seguida, porque ele não queria respondê-la de forma alguma. Ela olhou ao redor da sala por um tempo, confusa. Depois, voltou-se para o homem chamando de sua cidade. Assim que Roland ouviu isso, ele perguntou com raiva o que ela estava dizendo. A garota imediatamente repetiu o que havia dito antes. Ela imediatamente respondeu que se fosse realmente inapropriado, ela poderia chamá-lo de outra coisa e perguntou o que ele preferia. Foi incrivelmente estranho para o homem ver tal comportamento, e ele disse a ela para chamá-lo apenas pelo primeiro nome. Chloe ainda achava que era muito inapropriado chamá-lo assim, então ela sugeriu que o chamasse de Lord Roland. Ele ficou satisfeito com essa resposta e concordou que ela poderia chamá-lo assim. Imediatamente depois, ele virou a cabeça para o lado e Chloe, aproximando-se, perguntou se ele tinha alguma coisa acontecendo. Mas o homem não respondeu nada, apenas deu um passo para trás abruptamente. A garota ficou muito surpresa e não entendeu por que ele a estava deixando de repente. Roland disse imediatamente que não havia acontecido nada, acrescentando que o casamento seria realizado em 3 dias.
Ele também sugeriu que a garota provavelmente estava muito cansada da viagem e que, portanto, poderia ir descansar em seu quarto. Chloe ficou um pouco constrangida com essa conversa. No entanto, ela o agradeceu de todo o coração por isso. Naquele momento, alguém de repente bateu a porta e Roland imediatamente permitiu que entrassem. Em seguida, o mordomo entrou na sala e pediu desculpas por tê-los incomodado. Mas então ele se voltou para a senhora Chloe e disse que queria verificar algo com ela. Ele explicou que queria levar a bagagem dela para o quarto para que ela não se incomodasse, e perguntou se aquela mala pequena era a única coisa que ela havia trazido. A moça imediatamente ficou desconfortável com isso, e seu rosto corou um pouco e Roland, por sua vez, perguntou com raiva se era realmente verdade que ela havia trazido apenas uma mala. Ele respondeu que ela era, afinal de contas, filha de um barão e que não sabia onde estavam suas várias joias e vestidos finos. Ele também se perguntou se ela havia deixado tudo em seu armário e chegado sem absolutamente nada. Mas a garota olhou para baixo e disse que eram todas as suas roupas e trajes. E era mesmo. A filha de uma nobre comum teria seu próprio dote e o levaria com ela para seu novo marido. Teria sido bastante natural trazer muitas coisas diferentes. Entretanto, quando ela se casou com Lord Cyril, era lá que estavam todas as suas coisas. Após o divórcio, no entanto, ele ficou com tudo. Chloe sabia muito bem que seu pai não iria gastar dinheiro extra com ela para comprar mais roupas, e foi por isso que aquela pequena mala foi tudo que ela levou consigo. A garota abaixou a cabeça e com a voz trêmula pediu que eles se desculpassem. No entanto, Roland respondeu que ela não deveria fazer isso, porque ele não queria repreendê-la e humilhá-la, mas apenas achava aquilo muito estranho. Ele se acalmou um pouco e se aproximou da garota, perguntando se o que ela teria trazido para esse caso. Chloe respondeu imediatamente que havia trazido um colar que ganhará de sua avó, além de alguns livros de que gostava muito. Assim que Roland ouviu falar de livros, ele ficou imediatamente interessado e perguntou se ela gostava de ler. Chloe, ao ouvi-lo perguntar isso, imediatamente se iluminou de alegria e disse que amava incrivelmente os livros, embora não tivesse a oportunidade de ler tanto quanto gostaria. O homem respondeu que entendia isso, e a própria Chloe ficou muito surpresa com o interesse dele em seus hobbies e em sua vida. Com exceção de sua avó, que morreu quando a menina ainda era muito jovem, ninguém cuidava de seus interesses e era a primeira vez em muito tempo que alguém perguntava a Chloe o que ela gostava de fazer. Por um tempo, Roland ficou parado olhando para ela. Depois disso, ele se virou e disse que falaria com ela um pouco mais tarde. Logo depois disso, a garota já estava em seu quarto. Já estava bem escuro lá fora. Então ela imediatamente trocou de roupa e se deitou para dormir. Mas assim que tentou fazer isso, ainda não conseguiu, pois se perguntou por que o homem estava tão chateado por ela ter chegado com apenas uma mala. Ela até sugeriu que talvez ele estivesse cansado de entreter uma esposa que não tinha um devoto e nem mesmo possuía seus próprios pertences. Chloe não conseguia entender por que ele decidiu se casar com uma mulher como ela, sem boa aparência ou mesmo status. Ela achava que seria tratada nesse lugar da mesma forma que era tratada na casa de Arnold. Entretanto, esse não era o caso. Todos os funcionários dessa casa a receberam bem, e além disso, esse quarto lindo e caro pertencia inteiramente a ela, mas ela percebeu que, com o casamento chegando em 3 dias, ela não podia ter certeza de que as coisas continuariam iguais. Tudo poderia acontecer, e ela não quer imaginar muito, para depois se decepcionar com suas expectativas. Ela não quer mais morrer de tristeza e saudade. Na manhã seguinte, uma empregada entrou e começou a medir várias partes do corpo de Chloe, dizendo-lhe que ela deveria tirar essas medidas para o vestido de noiva. Quando tudo ficou pronto, a moça disse, com uma expressão animada no rosto, que normalmente o vestido de noiva leva pelo menos 1 mês. No entanto, dessa vez ele ficaria pronto na hora. A garota não deveria se preocupar com isso. Ela também acrescentou que eles já haviam preparado os materiais necessários, de modo que poderiam fazer toda a costura em um único dia. Assim que Chloe soube desses prazos, ela ficou muito surpresa. Ela não conseguia acreditar que eles conseguiriam fazer isso tão rapidamente e imediatamente se perguntou quantos empregados deveriam ocupar-se com esse vestido, enquanto começava a imaginar quanto dinheiro custaria para fazer todo esse trabalho. Mas, de repente, bateram na porta. Era o mordomo e ele perguntou se podia entrar. Ela ficou um pouco surpresa por alguém chegar tão cedo e pedir permissão, mas ela disse que é claro que ele poderia entrar. Então, o mordomo entrou na sala e vários outros criados atrás dele, todos segurando caixas enormes que estavam muito bem embaladas. Ele pediu desculpas a ela por essa intrusão repentina.
Quando Chloe viu tudo isso, ela ficou muito surpresa, e todos os funcionários da casa imediatamente começaram a colocar as caixas em um quarto. A garota não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo e mal conseguia pensar que todas aquelas coisas eram para ela. Quando as caixas foram trazidas, o mordomo, tossindo, apontou para o lado, dizendo que as 4 caixas continham chapéus para cada estação. Depois disso, ele moveu a mão para o outro lado, dizendo que aquelas 3 caixas pequenas continham acessórios de cabelo perolizados, além de um colar e brincos. Em seguida, apontou para a outra parte do cômodo, dizendo que aquelas 4 caixas bastante grandes continham casacos e um vestido, que havia sido selecionado especialmente para caminhar, e em todas as outras, ele disse: há 4 livros de referência e vários romances que ela deveria ler, na opinião do senhor. Chloe ouviu atentamente o mordomo, ficou muito surpresa e, pedindo desculpas, perguntou para que era tudo aquilo. Ele já havia sorrido e dito que era para que ela tivesse seu dote, e essas coisas são o que são. Ao ouvir isso, ela ficou muito surpresa e, olhando atentamente para o mordomo, perguntou: isso é mesmo verdade? O homem sorriu em resposta e se curvou com o resto dos criados, dizendo que o Lord Roland havia enviado tudo isso para ela. E também se desculpou por não haver tanto material quanto ele gostaria. No entanto, Chloe, interrompendo imediatamente, disse que não era nada disso e que, pelo contrário, havia até mais do que o necessário. Na verdade, ela estava muito surpresa e envergonhada, pois era a primeira vez que recebia tantos presentes de uma só vez, e presentes tão caros também. Ela ficou olhando para todas as caixas por um tempo. Depois, perguntou ao mordomo se poderia ver o que havia dentro. Ele se aproximou e disse que é claro que ela poderia, pois tudo pertencia a ela agora. Chloe foi imediatamente até as pequenas caixas quadradas que o mordomo havia dito que continham os livros e, tirando uma delas, olhou para tudo com surpresa. Ela segurou um livro incrivelmente belo com capa vermelha nas mãos, e ao passar o dedo sobre ele, sentiu o cheiro incrivelmente agradável de papel recém-impresso. Chloe não conseguia nem pensar em ter a chance de ler um livro novo, e ela imediatamente o abraçou como se fosse a coisa mais preciosa que ela já teve. A garota pensou imediatamente que deveria agradecer a Lord Roland por todos esses presentes e também dizer a ele o quanto estava feliz por estar em sua casa. Então, olhando mais um pouco para o livro, ela se dirigiu ao mordomo, perguntando onde Roland estava naquele momento. O homem respondeu que naquele momento Lord Roland estava estudando e logo teria um intervalo. Então perguntou se a moça permitiria que ele a acompanhasse até ele. Chloe ficou imediatamente feliz, e foram juntos para o escritório, onde Roland estava sentado atrás de vários papéis e livros didáticos. Depois de um tempo, chegaram ao escritório e bateram na porta. O homem imediatamente respondeu que eles podiam entrar. Naquele momento, Chloe entrou em sua sala e, fazendo uma reverência, aproximou-se dele. O homem imediatamente se levantou de sua cadeira e parecia bastante preocupado. Ele olhou para ela e perguntou: ela tem algo errado ou algum problema? No entanto, a moça respondeu que estava bem e também explicou que tinha vindo agradecê-lo. Ela olhou para ele com um olhar incrivelmente alegre e disse: obrigada por dar a ela todos aqueles presentes lindos e caros que ele lhe deu. Ele então perguntou surpreso: eles finalmente chegaram? Ele também disse que esperava que ela gostasse de todos eles, pois havia passado muito tempo selecionando-os. Chloe sorriu imediatamente e disse que é claro que adorava tudo. Aqueles vestidos e casacos com joias eram incríveis. Mas de repente, ela baixou um pouco o tom de voz, olhou para baixo e disse que a coisa que a deixava mais feliz era o vestido. Era um livro. Então a garota perguntou ao Lord Roland: ele realmente pegou pessoalmente todos os livros que doou? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse que é claro que havia escolhido tudo e que esperava que ela gostasse, pois as histórias deviam ser muito boas. Ele ficou um pouco envergonhado e também disse que não sabia que tipo de livros uma jovem como ela poderia gostar e por isso, ficou um pouco confuso quando os escolheu para ela. Chloe abaixou a cabeça e, depois de pensar um pouco na resposta, disse que todos eles pareciam incrivelmente interessantes e que eram novos para ela, portanto, ela ficaria incrivelmente animada para lê-los e descobrir as histórias que eles traziam. Roland, ao ouvir isso, se acalmou um pouco e se perguntou: será que isso realmente a deixava tão feliz? Mas, sem esperar pela resposta dela, ele começou a se afastar, dizendo que eles eram presentes para recebê-la em sua nova propriedade.
Ele também pediu que ela nunca hesitasse em pedir mais, mesmo depois do casamento. Ele voltou a se sentar à mesa e disse que lhe compraria muitos livros se ela gostasse deles, para que ela pudesse se sentir à vontade e começar a ler um por um. Chloe ficou muito surpresa com tamanha generosidade, mas agradeceu a ele por essa oportunidade. Ela nunca havia ouvido tais palavras antes, muito menos recebido tais presentes. Logo depois, o mordomo começou a levá-la de volta ao seu quarto e ela caminhou em silêncio, pensando o tempo todo em Lord Roland. Esse pobre homem ganhou a reputação de assassino de esposas, e certamente é muito estranho que ele use uma máscara escura sem tirá-la. No entanto, ela tem certeza de que no fundo de seu coração, ele pode ser um homem gentil e decente e assim, à medida que começa a conhecê-lo um pouco melhor, ela até se envergonha de ter acreditado rapidamente em todos aqueles rumores horríveis que circulavam sobre esse homem e por isso, quer aprender ainda mais sobre ele, a fim de entender que tipo de pessoa ele realmente é. Logo depois, o mordomo levou a moça para a sala de jantar. Uma criada entrou, fez uma reverência e lhe disse que já haviam preparado sua comida. Imediatamente depois, a criada começou a trazer seu prato de jantar e Chloe, olhando para ele ansiosamente, perguntou-se se Lord Roland não estaria com ela esta noite. A criada imediatamente disse que não, e que lamentava dizer isso, mas que ele estava muito ocupado com seus estudos e que, portanto, não deveria jantar. Chloe ficou um pouco decepcionada com isso e, abaixando a cabeça, disse que entendia e depois disso começou a jantar, que era incrivelmente belo e luxuoso, assim como tudo que havia naquele ambiente. Imediatamente após comer, ela foi para seu quarto e começou a ler o livro que havia recebido. No entanto, durante um bom tempo, ela não conseguiu se concentrar nas cartas que estavam escritas, pois ficava pensando que gostaria que Roland a acompanhasse no jantar para que ela pudesse conversar com ele. Ela se surpreende com o fato de ele estar tão ocupado que nem sequer tem tempo para jantar, mas percebe que não pode conversar com ele por muito tempo, pois ele tem muitas coisas para fazer como nobre. E toda essa situação a fez lembrar que havia se esquecido de contar algo muito importante a Lord Roland. Ela já havia se casado uma vez, mas nunca havia tido experiência com coisas íntimas antes e não havia contado isso a um homem. Chloe percebeu que ele já sabia que esse era seu segundo casamento e que ela devia ter alguma experiência. No entanto, tudo isso era completamente diferente, porque seu marido anterior quase nunca havia falado com ela. A garota ficou muito alarmada e imediatamente jogou o livro de lado, e chorando, percebeu que certamente deveria avisá-lo sobre isso. Vários dias se passaram desde então e agora finalmente chegou o dia do casamento de Lord e Chloe. A moça acordou bem cedo para estar pronta a tempo para a cerimônia. As criadas a ajudaram a colocar um lindo vestido e a arrumar o cabelo. Logo elas a deixaram sozinha e depois de um tempo, uma criada entrou, fez uma reverência e disse a Chloe que era hora de começar a cerimônia. Chloe estava realmente muito animada, embora estivesse usando um vestido incrivelmente fantástico. Como prometido, havia sido feito em apenas um dia. No entanto, a garota ainda não tinha certeza de que era adequado para alguém como ela, pois ela era muito simples e de baixa posição para algo assim. Ao fechar os olhos, ela percebeu que nada disso era bom. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas ainda não conseguia esquecer seu primeiro casamento e as palavras que Lord Cyril dissera quando a viu pela primeira vez. Mas então, de repente, todos os seus pensamentos terríveis foram interrompidos por uma criada que pegou sua mão e perguntou se já podiam ir embora. Chloe ainda ficou preocupada por um tempo, mas depois respondeu que eles poderiam ir porque não podiam se atrasar. E assim, quando desceu as escadas, ela se curvou imediatamente quando viu alguém passar por elas. Quando ela deu uma olhada mais de perto, percebeu que era o Lord Roland, que também estava incrivelmente bem vestido. O homem estava vestindo um terno branco caro e fino com detalhes em azul, e é claro, ainda usava sua máscara preta. No entanto, ela se encaixava perfeitamente em sua imagem. Chloe ficou até um pouco envergonhada, pois achava que no contexto dele, sua aparência era ainda mais terrível. Então ela abaixou a cabeça e nem sequer o cumprimentou. Ela se aproximou mais dele e percebeu que ele não havia falado muito ultimamente. Então a garota ficou incrivelmente curiosa para saber o que ele estava pensando naquele momento. Chloe até sugeriu que ele já devia estar cansado dela, porque ela era tão simples, mesmo com aquele vestido, e simplesmente indigna dele. A garota corou cada vez mais e tentou conter as lágrimas, pensando que ele provavelmente até se arrependia de tê-la tomado como esposa. Mas de repente Lord Roland se aproximou dela e disse em voz baixa que ela estava deslumbrante. A moça, ao ouvir isso, imediatamente ergueu os olhos e decidiu perguntar novamente, por precaução, pois achava que tinha apenas imaginado.
mas o homem ficou constrangido, pois não esperava dizer isso em voz alta. Então, ele se virou abruptamente e disse que era hora de irem embora. Chloe ficou atrás dele por mais um tempo e não conseguia acreditar que ele realmente havia dito aquelas palavras. Ela corou ainda mais de vergonha e sugeriu que ele a achava muito bonita. Logo eles se dirigiram ao altar, onde o padre já estava esperando por eles para selar o casamento diante de Deus. No entanto, a igreja inteira estava completamente vazia. Ninguém da família dela compareceu a essa cerimônia de casamento, nem havia familiares ou amigos do lado do noivo como convidados. Os participantes eram, em sua maioria, servos da mansão. Chloe ficou muito surpresa com o fato de que, ao contrário de seu primeiro casamento, os assentos estavam completamente vazios. Porque naquele casamento havia muitos convidados que ela nem conhecia. Mas dessa vez foi uma cerimônia simples em que eles juraram se amar para sempre na frente do padre e de alguns convidados. Quando os votos foram feitos, Lord Roland se inclinou para perto dela e a beijou diretamente nos lábios para selar o casamento. Assim que o fizeram, todos os criados se levantaram imediatamente e começaram a aplaudir e parabenizar os recém-casados. Mas naquele momento, o coração de Chloe sentiu algo incomum, algo que ela nunca havia sentido antes. E a garota começou a sorrir alegremente, embora estivesse muito envergonhada. Logo depois, eles se deram as mãos e começaram a sair da igreja. Todos continuaram a aplaudir e parabenizar, regando os recém-casados com pétalas de rosas. A cerimônia de casamento terminou rapidamente, ao contrário do primeiro casamento dela, e Lord Roland, junto com Chloe, entrou no quarto para passar a noite de núpcias. A garota sentou-se na cama e não entendeu o que deveria fazer, pois nunca havia encontrado uma oportunidade de contar a ele sobre sua situação. Chloe ia contar a ele logo antes do casamento, mas não conseguia encontrar tempo para ficar a sós com ele antes, porque o tempo todo havia empregados por perto para separá-los. A garota simplesmente não tinha escolha, então ela iria lhe contar tudo no momento em que ele entrasse no quarto. Suspirando pesadamente, ela se deu conta de que também teria de lhe dizer que nunca havia estado com um homem e naquele momento, a porta se abriu de repente. O homem estava de roupão e, aproximando-se dela, sentou-se ao seu lado na cama. A atmosfera ficou alegremente tensa para Chloe, e ela pensou no que deveria lhe dizer naquele momento. E então, quando ela levantou a cabeça para dizer algo, Roland colocou a mão em seu rosto e a puxou para perto de si para um beijo. A garota ficou ainda mais nervosa e pensou que precisava se apressar antes que tudo começasse. Então, antes que ele pudesse beijá-la, ela se virou para ele. Chloe disse que devia algo a ele antes que tudo isso acontecesse, mas o homem não quis ouvir nada e disse que falaria com ela mais tarde. Ela continuou a ficar ainda mais nervosa e disse que precisava dizer isso agora mesmo. E quando ela estava prestes a começar a falar sobre seu marido anterior, algo inesperado aconteceu. Lord Roland imediatamente se aproximou da garota e começou a beijá-la nos lábios enquanto a deitava gentilmente na cama. Chloe tentou dizer algo a ele, mas foi inútil porque o homem continuou a beijá-la sem parar. Ele a beijou gentilmente nos lábios por um tempo, depois se afastou e disse que não queria absolutamente ouvir falar do marido anterior dela agora. Chloe respondeu que também não queria falar sobre ele, mas que era uma coisa muito importante e que ela devia avisá-lo. Mas a moça não teve tempo de terminar a frase, pois Roland se inclinou para perto dela e disse que a única pessoa em quem ela deveria pensar essa noite era ele e, sem deixá-la dizer mais nada, começou a beijá-la nos lábios novamente. Em seguida, passou os braços em volta da cintura dela e a colocou na cama um pouco mais alto, contra os travesseiros. Roland imediatamente correu e continuou a beijá-la. Naquele momento, Chloe pensou que ele era muito forte e até presumiu que os rumores sobre o assassinato da esposa eram verdadeiros, porque ele poderia fazer uma coisa dessas com certeza. Eles continuaram a se beijar, e tudo ao redor deles ficou muito mais quente. A garota percebeu então que estava ficando cada vez mais difícil pensar com clareza. Essas emoções novas e incomuns a estavam dominando completamente. De repente, ela sentiu que não conseguia mais nem respirar. Então ela tentou afastar o homem, mas ele agarrou suas mãos e a segurou com tanta força que ela não conseguia nem movê-las. Ele então a olhou diretamente nos olhos e começou a repetir seu nome várias vezes enquanto beijava seu rosto vermelho com seus lábios macios. Depois disso, ele voltou a beijar os lábios dela e não parou mais, e a garota não entendia a sensação. Até lágrimas vieram aos seus olhos. Certamente ela não tinha certeza no início, mas depois de um tempo de mais beijos como esse, ela percebeu que queria que ele continuasse a tocá-la.
Eles se beijaram apaixonadamente nos lábios por mais algum tempo, e então ele começou a lamber com a língua as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Chloe imediatamente se afastou dele e disse que estava sentindo muita cócega. No entanto, ele por sua vez começou a abraçá-la com força e a beijar seu pescoço. A garota começou a corar ainda mais e disse a Lord Roland que não conseguia mais respirar, então pediu que ele a soltasse. Por mais um tempo, o homem a abraçou e depois disso, disse que não queria mais fazer isso. Ele também tinha lágrimas escorrendo pelos olhos. Ele ficou ali contemplando o corpo dela por um tempo e depois começou a tirar a camisola. Chloe ficou imediatamente envergonhada e quando ficou completamente nua, começou a cobrir o corpo com as mãos, pedindo que ele parasse de fazer isso. Mas ele, por sua vez, começou a tirar o roupão, expondo-se também. Roland ficou apenas com sua máscara. A garota, vendo isso, imediatamente começou a se afastar dele e pediu que ele não olhasse tanto para ela. Mas naquele momento, o homem agarrou sua mão e começou a tocar seus lugares delicados. A garota ficou incrivelmente envergonhada e não entendia por que ele estava fazendo tudo aquilo. Depois disso, porém, de repente ele foi ainda mais baixo. Roland passou os dedos suavemente pelas pernas dela e depois as abriu. Quando Chloe viu isso, ela imediatamente começou a gritar, implorando para que ele parasse de olhar para lá e fazer tudo aquilo. Ela até cobriu o rosto com as mãos. O homem ficou olhando por um tempo e depois disse que tinha a sensação de que ela ainda era virgem. A garota não disse nada sobre isso, apenas se virou na direção oposta. Ela estava incrivelmente envergonhada com toda a situação. Roland ficou em silêncio por um tempo e depois disse que ela agora era sua esposa e que ele queria fazê-la esquecer completamente o marido anterior. E foi então que ele fez isso. A garota até gritou de surpresa, mas apesar de tudo, a sensação foi boa. Roland olhou para ela por um tempo e depois a chamou de sua querida Chloe e disse que queria fazer com que cada parte dela fosse sua. Ele continuou a fazer com que ela se sentisse bem e perguntou o que era melhor para ela, mas no final, Chloe não aguentou e começou a empurrá-lo para longe dela. Mas de repente ele agarrou sua mão e disse que ela era uma garota muito teimosa, pois ainda estava tentando escapar. Ele então a pegou pela perna e perguntou se ela ainda pensava tanto no marido anterior. Chloe estava toda vermelha e chorando, apelando para que Lord Roland parasse de fazer tudo isso, mas o homem não ia parar. Tudo o que ele dizia era que o fazia se sentir bem por ela estar chamando seu nome, então, ele queria que ela continuasse assim. Chloe estava falando sobre o quanto doía, então pediu que ele parasse. Ela já estava começando a chorar muito. Quando ele ouviu isso, olhou para ela com surpresa e perguntou o que ela queria dizer e há quanto tempo isso tinha acontecido. A garota continuou sentindo uma dor incrível e pediu que ele fosse mais devagar, mas Roland olhou para ela e disse que não podia parar agora. Então continuou com ainda mais intensidade. Isso continuou por um bom tempo, e a garota nem sabia quanto tempo havia se passado desde que eles começaram tudo isso. Ela simplesmente perdeu a noção do tempo. Logo depois que tudo acabou, ela estava deitada na cama e não conseguia nem se mexer. Chloe nem tinha certeza se conseguiria dormir depois de tudo o que havia acontecido. Roland estava deitado na cama ao lado dela, colocou o braço em volta dela e a puxou para perto de si, perguntando se ela já estava acordada. A garota não respondeu, mas ficou olhando silenciosamente para a distância. Ele ficou um pouco irritado e perguntou por que ela estava em silêncio. Naquele momento, ela pensou que estava incrivelmente cansada e sentiu um forte peso em seus membros, tanto que ela não conseguia nem se mexer. Mas de repente o homem se levantou e a virou de costas, dizendo-lhe para olhar diretamente para ele. Eles ainda estavam sem roupa, então ele começou a beijar todo o corpo dela e a mover as mãos cada vez mais para baixo. Tchau, Chloe olhou para ele com surpresa e perguntou: ele quer mesmo fazer isso de novo? Mas então ela cedeu àqueles sentimentos e sentiu algo misturado com dor e prazer novamente. Ela continuou chamando o nome dele e isso o deixou ainda mais satisfeito e feliz. Então ele começou a abraçá-la com força. Quando a manhã chegou, Roland acordou primeiro porque a garota ainda não tinha energia depois daquela noite. Depois disso, o homem fez todas as suas tarefas matinais e foi para o escritório para estudar. Imediatamente depois, o mordomo foi até ele e perguntou, surpreso, o que ele havia feito com Lady Chloe. Roland não respondeu nada, mas permaneceu em silêncio. Então o mordomo, incapaz de suportar o fato, começou a gritar muito alto, repetindo a mesma pergunta várias vezes. Ele também disse que ela está de cama desde a noite passada com uma febre enorme e não consegue nem se levantar. Depois de se acalmar um pouco, ele expirou e disse que afinal de contas, essa era sua esposa tão esperada. Era a primeira vez que ela parecia jovem e vinha para a propriedade deles.
No entanto, tudo aconteceu de tal maneira. Ele se voltou novamente para o Senhor e começou a gritar, perguntando se ele percebia o quanto estava feliz por servir uma mulher tão gentil e pura como ela. O homem ficou em silêncio por um tempo. Em seguida, Roland se voltou para Gaston e disse que Chloe era muito mais simpática do que ele havia imaginado. Ele abaixou a cabeça e a afastou de Gaston, dizendo que ela era incrivelmente simpática, mas que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. O mordomo continuou gritando, dizendo ao seu senhor que achava que ele era definitivamente o culpado pela situação. Roland ficou em silêncio por um tempo e depois disse que o rapaz estava realmente certo. Ele é um vilão terrível que roubou a inocência dela de forma tão cruel. Gaston exalou e pediu ao homem que levasse o assunto muito a sério, mas, de repente, percebeu do que o cavalheiro estava falando e se perguntou do que ele estava falando. Roland, recostando-se no encosto de sua cadeira, disse que estava certo. Ela era completamente inocente. Ele também explicou que hoje de manhã o médico havia confirmado sua suspeita, pois o sangue que havia sido deixado nos lençóis era exatamente essa confirmação. Quando o mordomo ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou: afinal, ela já havia sido casada por 3 anos inteiros antes de vir para a propriedade deles. Gaston não conseguia acreditar no que o cavalheiro queria dizer com o fato de o marido anterior nunca tê-la tocado antes. Roland, suspirando, respondeu que haviam lhe dito que Chloe não poderia ter filhos. Entretanto, era natural que uma virgem não pudesse gerar herdeiros. Sorrindo, ele também acrescentou que essa é a obra de Deus e que somente ele é a testemunha de tudo isso. Roland já havia respondido que achava que isso fazia parte de um grande esquema para salvar o dote dela. Afinal de contas, se ela fosse infértil, poderia se divorciar e ficar com todo o dinheiro. Ele também tinha ouvido falar que a família Arnolly estava em dificuldades financeiras e se Chloe fosse estéril, não haveria nenhum homem disposto a se casar com ela após o divórcio, e seria natural mandá-la para um convento, mesmo que a moça acabasse se casando, o que seria apenas um alívio para o viúvo idoso. Roland foi até a janela e olhou para fora, falando o contrário em circunstâncias normais. A fraude nunca teria sido descoberta. O cara também acrescentou que, para ser sincero, estava muito feliz com o sucesso dessa farsa. Ele pegou uma camomila que estava por perto e, ao cheirá-la, disse que, apesar de ter demorado um pouco, Chloe acabou se tornando sua esposa. No entanto, o fato é que aquele homem covarde tentou arruinar a vida da jovem e quase conseguiu. Isso deixou Roland incrivelmente irritado, e ele disse que este mundo está cheio de homens que não consideram os outros como nada além de suas amantes. Naquele momento, Chloe ainda estava deitada na cama, queimando com a temperatura que tinha. A garota teve um pesadelo em que corria pela floresta e alguém a perseguia, quase a alcançando. Então, de repente, um homem correu em sua direção e, interrompendo os vilões, voltou-se para ela, perguntando se ela estava bem. Chloe, que antes estava gritando por socorro, olhou para o homem e se lembrou de que era uma lembrança de sua infância. O homem então disse que, na verdade, tudo está absolutamente bem agora e que ela não deveria ter medo. Mas a garota começou a duvidar e se perguntou: será que isso é mesmo verdade? Está realmente tudo bem? O homem respondeu que realmente era assim e começou a puxá-la para si. Ela disse que estava incrivelmente feliz e percebeu que aquele era realmente o homem em quem ela estava pensando. A garota acordou brevemente, mas depois voltou a dormir. Ainda muito fraca, ela disse algo sobre o fato de tudo ser verdade, não um conto de fadas. A febre de Chloe finalmente cedeu, e sua saúde começou a voltar lentamente. Já havia se passado uma semana inteira desde então. À noite, depois de cuidar de todos os seus negócios, Roland foi ao quarto da garota com um buquê de flores e um pedido de desculpas. Assim que Chloe o viu, ela imediatamente se curvou ao sentar-se na cama e pediu desculpas pelo que aconteceu na semana passada. Ela também acrescentou que tinha certeza absoluta de que havia sido muito cruel da parte dela por ter desmaiado. O homem que ouviu isso ficou muito surpreso e perguntou o que ela estava dizendo, mas Chloe, como se não o tivesse ouvido, disse que naquele dia ela tentaria fazer todo o possível para ficar acordada até o fim. Ela já estava corada, vendo que só podia imaginar o que teria de suportar. Ela pediu que ele a perdoasse, mas Roland, naquele momento, disse imediatamente que isso era completamente diferente do que ele havia planejado para esta noite. Portanto, ela não deveria se incomodar. Em seguida, ele lhe entregou os buquês de flores. O homem as colocou ao lado dela na cama e disse que eram especiais para ela.
A garota, quando as viu, imediatamente as pegou e disse que eram incrivelmente bonitas, e pensou no fato de que era a primeira vez que um homem lhe dava um buquê de flores tão bonito, ou flores em geral. Eles ficaram em silêncio por algum tempo. Então Roland, baixando o olhar, disse que gostaria de se desculpar com ela primeiro. Afinal de contas, ele não podia nem imaginar que ela ainda era uma garota completamente inocente. Ele disse, curvando-se, que deveria tê-la ouvido na época e que estava ciente de que um simples pedido de desculpas seria totalmente insuficiente, pois ela havia sofrido um horror tão grande por culpa dele. Quando Chloe ouviu isso, ficou incrivelmente surpresa por ele estar se desculpando com ela e nem sabia como reagir a isso. Assim, ela imediatamente pediu que ele levantasse a cabeça para começar. Portanto, ele poderia fazer absolutamente tudo o que quisesse com ela, pois a responsabilidade era dela. Assim que ouviu isso, ele imediatamente começou a imaginar muitas vulgaridades diferentes. Mas rapidamente afastou esses pensamentos e disse que não era a coisa certa a fazer, porque ela também é um ser humano e merece o direito de escolher o ponto de vista dela. Ele também acrescentou que o marido não deve tratar sua esposa dessa forma. Ele está bem ciente de que suas ações estão longe de corresponder às suas palavras. Ele realmente quer que eles sejam parceiros iguais e, naquele momento, pegou a mão dela como um sinal de seus verdadeiros sentimentos. Abaixando a cabeça, ele disse que era por isso que não faria amor com ela novamente até que ela mesma lhe desse permissão e até que ela mesma quisesse fazer isso. Ele pediu que ela se sentisse confortável naquela casa, pois não queria que ela vivesse todos os seus melhores anos como uma servidão penal. Chloe olhou para ele com amor e depois retirou a mão, dizendo que ele era incrivelmente gentil com ela. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e então o homem perguntou se poderia lhe perguntar algo. A moça imediatamente acenou com a cabeça em sinal de concordância, e Roland imediatamente perguntou por que ela era inocente até então, e também como ela havia sido tratada pelo marido anterior. Depois de examiná-la da cabeça aos pés, ele também disse que ela estava bem magra e perguntou se ele a havia alimentado. A garota ficou imediatamente desconfortável com a pergunta e baixou o olhar, sem saber como responder. Ele imediatamente pegou sua mão e, sorrindo, pediu que ela contasse tudo, pois podia confiar nele. Por um tempo, Chloe ainda duvidou, mas então ela lhe contou absolutamente tudo sobre os 3 anos que passou casada com Kirill. Explicou que ele não a havia tocado em mais de uma ocasião e que a havia deixado completamente sozinha no pequeno quarto quando a noite de núpcias estava prestes a ser a primeira. Todos os empregados da casa simplesmente a ignoravam, e se ela mesma não pedisse comida, é claro que ninguém a serviria. A garota nunca participava dos eventos sociais que aconteciam quase todo fim de semana e, em vez disso, ficava trancada em seu quarto. Quando Roland ouviu isso, ficou muito surpreso e incrivelmente irritado com tudo isso. Naquele momento, ele até quis bater naquele homem com muita força. Mas de repente, Chloe disse que não era bonita o suficiente para se juntar a ele, então era natural que ela ficasse sempre sozinha em casa. Quando se lembrou de seu pai dizendo que ela era desprovida de beleza e charme e que era a pior garota do planeta. Ele também disse que se ela não se casasse agora, isso nunca mais aconteceria, e também que ela se lembrasse disso porque ele se casou com ela apesar de todos os seus defeitos, e que ela nunca deveria contrariar o marido. Fechando os olhos, Chloe disse que sua nova esposa era uma linda loira de olhos verdes. Ela também, segurando as lágrimas, disse que era bastante óbvio que ele havia pedido o divórcio de uma garota como ela. Roland ouviu os argumentos dela por mais algum tempo, mas depois disse a ela que o ouvisse com atenção. E ao olhar diretamente em seus olhos, começou a afirmar que ela era muito bonita. Ele também acrescentou que se ela não fosse tão bonita, ele definitivamente não teria ficado tão impressionado com ela. O homem falou com sinceridade e disse que nunca tinha visto pessoas assim antes, por isso pediu que ela acreditasse no que ele dizia. Ela é realmente linda. Roland disse que seus cabelos e olhos castanhos e bochechas rosadas eram tão perfeitos que nem mesmo as rosas que ele lhe deu de presente se comparariam. Ela ficou muito surpresa. Ela queria dizer algo, mas ele a impediu e disse que não queria ouvir nenhuma objeção. O homem parecia muito sério e pediu que ela nunca mais falasse assim de si mesma. Ele também acrescentou que as palavras são como mágica. O que ela disse torna realidade no final. E o homem disse que mesmo depois de tudo isso, ela provavelmente ainda não acredita em suas palavras. Então ele mesmo quer acreditar nelas e falar sobre como ela é bonita muitas vezes por dia, para que um dia ela também acredite neles. Ele acariciou a cabeça dela e disse que se esse fosse o caso, ele começaria no dia seguinte a aumentar a autoconfiança dela.
Roland também disse que quer começar certificando-se de que ela esteja totalmente alimentada e bem nutrida. Chloe ficou sentada chorando por mais um tempo. Depois disso, ela começou a enxugar as lágrimas, dizendo que estava bem com isso. E no final, ele realmente cumpriu a promessa que fez a ela. Ele não a forçou a fazer nada que ela não quisesse, e sempre esteve ao seu lado. Ela percebeu que ele devia ter tarefas mais urgentes do que apenas passear pelo jardim com ela, mas mesmo quando ela lhe dizia isso, ele ainda a acompanhava em passeios e almoços, mesmo quando estava incrivelmente ocupado com o trabalho. Ele continua dizendo a ela que quer realmente estar com ela. E com o tempo, Chloe percebeu que ele realmente é um homem incrivelmente gentil. Logo após o passeio, eles foram para a sala de jantar e assim que entraram, as meninas viram que na mesa havia uma variedade incrível de pratos e sobremesas diferentes. Quando Chloe viu tudo isso, ficou muito chocada e disse que era muito grande. Ela não esperava que ele fosse capaz de pedir ao cozinheiro para preparar tantos pratos só para ela. Ele se aproximou para se sentar e também disse que não sabia do que ela gostava na comida, por isso pediu ao chefe que preparasse um cardápio variado. Ele estendeu a mão para ela e pediu que se sentasse. Chloe hesitou por um tempo, mas logo se sentou bem na frente dele. Roland imediatamente perguntou o que ela mais gostava. A garota hesitou e não sabia se poderia escolher, ou o que deveria escolher. Ela deu uma olhada na mesa por um tempo e disse que nesse caso escolheria uma sobremesa de chocolate para si mesma. Ela provavelmente nem sabia qual era o sabor, mas parecia incrível. O homem então pegou o prato com as mãos e o aproximou dela, dizendo para ela experimentar se quisesse. Por um tempo, Chloe ainda estava hesitante, mas depois provou a primeira colherada dessa deliciosa sobremesa e disse que o sabor era incrível. Ela olhou para o senhor e disse que nunca havia provado nada parecido antes em sua vida, e que havia adorado tudo aquilo imensamente. Naquele momento, ele estava comendo uma consistência estranha de seu copo, e quando viu a expressão de surpresa no rosto dela, abaixou-se, perguntando se ela queria experimentar. Chloe imediatamente se desculpou e disse que não queria que ele compartilhasse com ela, mas Roland estendeu uma colher para ela, dizendo que estava perfeitamente bom, e pediu que ela experimentasse. Ela ficou surpresa com a colher que estava indo direto para sua boca, e o homem explicou que sempre quis experimentar dessa forma com sua esposa. Essa confissão o deixou até um pouco constrangido. No entanto, a moça ainda provou a geleia que ele lhe ofereceu e disse que era um prato muito bom. Em seguida, ela pegou e partiu um pequeno pedaço de sua sobremesa e o estendeu para o homem provar. Quando Roland viu isso, ficou muito surpreso e ela, por sua vez, pediu-lhe que a deixasse fazer algo por ele. Afinal de contas, eles são marido e mulher e devem cuidar um do outro. Ele hesitou por um tempo. Ele se perguntou se poderia pagar por isso. Mas então ele abriu a boca e provou a sobremesa. Naquele momento, Chloe sentiu que tudo estava absolutamente certo. Ela sentiu a mais genuína felicidade que nunca havia sentido antes e nem conseguiu conter o riso quando Roland quase deixou cair um pedaço de comida de sua boca. E assim, desde aquele dia, já faz 2 meses que eles estão vivendo a vida de casados. Chloe, como era seu hábito, estava sentada em seu quarto lendo um livro novo quando, de repente, Roland veio até ela. Ela imediatamente a deixou de lado e perguntou o que ele queria. Ele se aproximou dela, perguntando se ela gostaria de sair em uma excursão com ele no dia seguinte. Quando a garota ouviu isso, ficou muito surpresa. Afinal de contas, ela costumava ficar em casa o tempo todo e nunca saía, e de repente, ele a convidou para um passeio. É claro que ela concordou. E logo os dois estavam de malas prontas. Alguns dos criados saíram para acompanhá-los e Gaston, fazendo uma reverência, disse-lhes que tivessem cuidado ao caminhar. Chloe sorriu e se despediu. Disse que tomariam cuidado e se despediu deles. Lord Roland acabou lhe oferecendo não apenas um passeio, mas também um piquenique. O destino era um campo em sua propriedade, onde ele queria levá-la para mostrar-lhe as belas vistas. Para economizar dinheiro e não levar uma carruagem inteira, eles se sentaram em um único cavalo, bem próximos um do outro. Chloe até começou a se sentir um pouco preocupada, pois eles não estavam sozinhos há muito tempo. Eles continuaram a dirigir cada vez mais longe, quando de repente o homem se virou para ela e lhe disse para prestar atenção em algum lugar ao lado. A garota imediatamente se virou para lá e viu uma vista incrivelmente bela da clareira e das montanhas ao longe. Ela deu um gritinho de admiração e não conseguia tirar os olhos dela o tempo todo. O homem ficou satisfeito por ela ter gostado, pois percebeu que ela provavelmente nunca tinha visto nada parecido em sua vida.
Eles seguiram de carro. Então Roland apontou para algum lugar ao lado e disse a ela para olhar para um lindo coelhinho. A garota não conseguiu encontrá-lo imediatamente, mas quando o encontrou, disse que era realmente ele. Ele apontou para outro lugar nas profundezas da floresta, dizendo que lá também havia um leão da floresta. Quando Chloe o viu, ficou até um pouco assustada, pois nunca tinha visto animais tão selvagens antes. Eles cavalgaram por mais algum tempo, e a garota continuou olhando ao redor. Depois disso, ela apontou para o lado da planta que estava lá e perguntou se ele conseguia ver o que ela estava vendo. Ele disse que era verdade, e ele também pôde ver essa linda flor chamada lavanda. Logo depois, eles começaram a galopar ainda mais rápido, e o vento soprava com tanta força que a garota achou que perderia o chapéu. Ele viu. Desde o início, é claro, Chloe estava muito preocupada. Entretanto, os lugares que visitaram eram tão novos e interessantes para ela que logo se esqueceu de todo o nervosismo. Naquele momento, o mundo inteiro parecia estar brilhando para ela. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.